campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, amigos que vêm nos acompanhando. Então, neste canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, estamos já no capítulo 14 do livro Opinião Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Edevaldo Vieira, sob orientação dos nossos irmãos maiores, André Luiz e Emmanuel. E este capítulo 14, eu estava olhando aqui, traz o título Espíritas no Evangelho. E a referência, então, que eles nos apontam é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. E especificamente nos apontam o item 5, o Espiritismo. Eu vou ler, então, o conteúdo deste item 5. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas incontestáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Ele nos mostra o mundo espiritual não como algo sobrenatural, repleto de fenômenos até hoje incompreendidos, mas ao contrário, como parte de um processo natural onde a vida continua após o desencarne. Continuaremos vivendo no mundo espiritual de modo muito semelhante ao que vivemos na Terra. Jesus se referiu a esses aspectos em muitas oportunidades, mas seus ensinamentos não foram compreendidos e muitos foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é o instrumento que nos ajuda a compreender de forma mais fácil os ensinamentos de Jesus. E aí, vamos aqui então às reflexões que esse nosso irmão traz a partir desse trecho ali do Evangelho. Comenta o Evangelho nas tarefas doutrinárias do Espiritismo, entretanto, diligencia exumar as sementes divinas da verdade, encerradas no caráter das teologias humanas, para que produzam os frutos de vida, da vida eterna no solo da alma. Exalta a glória do Cristo, mas elucida que ele não transitou nos caminhos humanos, usufruindo facilidades, e sim atendendo aos desígnios de Deus nas disciplinas de humilde servidor. Refere-te ao céu, mas explica que o céu é o espaço infinito, em cuja vastidão milhões de mundos obedecem às leis que lhes foram traçadas, a fim de que se erijam em lares e escolas das criaturas mergulhadas na evolução. Menciona os anjos, mas esclarece que eles não são inteligências privilegiadas do universo, e sim espíritos que adquiriram a sabedoria e a sublimação à custa de suor e a preço de lágrimas. Reporta-te a redenção, mas observa que a bondade não exclui a justiça e que o espírito culpado é constrangido ao resgate de si próprio, através da reencarnação, tantas vezes quantas sejam necessárias. Portanto, à frente da lei
Cada consciência deve a si mesma a sombra da derrota ou o clarão do triunfo. Cita profetas e profecias, fenômenos e influências, mas analisa os temas da mediunidade, auxiliando o entendimento comum no intercâmbio entre os encarnados e desencarnados e ofertando adequados remédios aos problemas da obsessão. Salienta os benefícios da fé, mas demonstra que a oração sem as boas obras assemelha-se à dolorosa atitude nos negócios da alma, de vez que se a prece nos clareia o lugar de trabalho, é preciso apagar o mal para que o mal nos esqueça e fazer o bem para que o bem nos procure. Define a excelência da virtude, mas informa que o crédito moral não é obtido em deserção da luta que nos cabe travar com as tentações acalentadas por nós mesmos, a fim de que a nossa confiança nas esferas superiores não seja pura ingenuidade à distância da experiência. Expõe o Evangelho, mas não faças dele instrumento de hipnose destrutiva das energias espirituais daqueles que te escutem. Mostra que Jesus não lhe plasmou a grandeza operando sem amor e sem dor. E nem distrai as atenções dos semelhantes, encobrindo-lhes a responsabilidade de pensar e servir, que a Boa Nova nos traça a todos de maneira indistinta. O Espiritismo te apoia o raciocínio para que lhe reveles a luz criadora e a alegria contagiante, auxiliando-te a despertar os ouvintes da verdade, na compreensão do sofrimento e na felicidade do dever, nos tesouros do bem e nas vitórias da educação. Então ele fala ali, né, que o espiritismo mostra um mundo espiritual. Aliás, o espiritismo mostra que existem muitas outras moradas na casa do Pai. E ele nos ajuda a compreender melhor os ensinamentos de Jesus. E aqui neste capítulo, cujo título é Espíritas no Evangelho, ele nos diz que nós devemos comentar o Evangelho, sim, estudar o Evangelho, mas procurar refletir para que a gente possa aproveitar as sementes da verdade, para além das teologias, compreender a essência daquilo que o Cristo transmitiu, né? Para que a gente possa realmente, a nossa alma seja fecundada com essa boa nova do Cristo. E ele nos convida a exaltar a glória do Cristo, mas compreendendo que ele exerceu tudo aquilo que veio com muita humildade, a humildade de um servidor, aquele que serve ao Pai, né? Que seguindo a orientação de Deus, seguindo a orientação do Pai, sendo assim o Cordeiro, né? Cordeiro de Deus, aquele que obedece à vontade de Deus. Refere-te ao céu, mas explica que o céu é o espaço infinito. Que o céu que a gente fala são os muitos mundos habitados. E que esses muitos mundos obedecem às leis. Cada um deles tem as suas leis. E que essas leis são leis definidas por Deus, né? Então todos esses mundos obedecem à vontade do Pai, né? Que a vastidão, milhões de mundos que obedecem às leis que são traçadas por Deus,
para que os nossos lares, as nossas escolas também busquem se pautar pelas leis de Deus, para que a gente consiga evoluir. É difícil a gente pensar em termos de universo, mas se a gente olhar uma planta, uma semente colocada no solo, a gente vai ver que ela tem dentro dela traçado a lei, né, da sua natureza para a qual ela foi criada. Então a gente coloca no solo e a gente vai ver desenvolver a planta de acordo com a natureza dela, né? Seguindo os ciclos da natureza, da chuva, do sol, ela vai fazendo o seu desenvolvimento naturalmente. Então, mas ela está seguindo essa lei que programou ela para ser aquela, para trazer aquele fruto, para trazer aquela flor. Mas nós também somos essas criaturas de Deus. E Deus também traçou as leis naturais, as leis morais, pelas quais nós devemos nos pautar para que nós possamos evoluir. É isso que ele está nos falando aqui. Menciona os anjos, que a gente fala em anjos protetores, espíritos superiores, não é? Mas entender que eles não foram criaturas criadas por Deus, já nasceram como espíritos superiores. Não! Deus criou-nos todos nós simples e ignorantes. E eles alcançaram esse patamar de angelitude graças aos seus esforços em muitas, infinitas reencarnações em diferentes mundos, foram exatamente evoluindo ao nível de serem chamados espíritos superiores ou anjos tutelares, mas passaram pelos suores e pelas lágrimas, sim, construíram essa sua condição. É isso que eles nos esclarecem aqui. Reporta-te a redenção, mas observa que a bondade não exclui a justiça. Quer dizer, Deus é bom, mas a justiça de Deus, ela acontece sempre, não como punição, mas como processo de educação. E os nossos erros, nós iremos repará-los em quantas encarnações forem necessárias. Mas nós iremos sim saldar as nossas contas com os nossos erros, com as leis de Deus, não é? Então, cada consciência constrói a si mesma no caminho da sombra ou no caminho do triunfo, né? Vamos errando, vamos acertando e vamos melhorando com o passar do tempo. E aqui ele cita os profetas, fenômenos e influências, mas analisa os temas da mediunidade. Quer dizer, buscando o entendimento comum entre encarnados e desencarnados. Então, a nossa mediunidade faz parte da nossa condição humana. Não é nada sobrenatural. Mas a nossa mediunidade precisa ser educada, esclarecida, observada, polida moralmente por nós. Salienta os benefícios da fé, mas demonstra que a oração sem as boas obras assemelha-se à dolorosa atitude nos negócios da alma. E não é simplesmente orar, é orar e vigiar, é orar e fazer o bem, evitar, não é só evitar o mal, mas agir no bem, para que a gente vá construindo um caminho novo para nós mesmos, de uma nova atitude, de um novo caráter, né? Um progresso que nós é que vamos edificar em nós e para nós. Define a excelência da virtude, mas informa que crédito moral não é obtido na deserção da luta. Quer dizer, nós temos que lutar, fazer o melhor que nós pudermos, assumirmos as nossas responsabilidades com interesse, com dignidade, confiando, orando, pedindo forças, mas enfrentando a luta. Não basta confiar nos espíritos superiores se nós fugirmos às nossas responsabilidades. Expõe o evangelho, mas não faça dele instrumento de hipnose. Quer dizer, não fica simplesmente repetindo, encantando com a
a beleza da fala, a erudição no falar, sem obras, sem ações, né? E que Jesus atuou com amor, sofreu também, ouviu o choro, amparou os caídos, que a gente não crie para as pessoas a ilusão de uma angelitude sem trabalho e sem esforço próprio. As dores são parte da nossa oportunidade de aprendizado. As crises são desafios que nos impõem o crescimento, o estudo, a autossuperação. Então, tudo, nada está na nossa vida por acaso, ninguém passa no nosso caminho por acaso. Então, nós vamos aprendendo com o Evangelho, a lidar com as circunstâncias da vida, a fazer o melhor que nós pudermos, a sermos indulgentes com as falhas dos outros, a sermos exigentes conosco e, acima de tudo, aprendendo aos poucos a aprender através do amor. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site